Paz e graça, povo de Deus, muito prazer. Sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema e eu quero fazer um convite muito especial para você, tá bom? Para que você se inscreva neste canal, pois todos os dias, através dele, nós temos o nosso devocional. E através desses devocionais, estamos juntos, meditando e examinando as Escrituras, a Palavra de Deus. Para que você não perca nenhum vídeo, inscreva-se e ative as notificações, tá bom? Então já curte, comenta e principalmente compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que elas também recebam a palavra de Deus. Deus abençoe, paz e graça em nome de Jesus. A Rádio Shema passa a apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Paz e graça, povo do Senhor, Deus abençoe a todos. Sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema. Estamos mais um dia em nosso devocional, onde estamos examinando as Escrituras e estudando a primeira epístola de João, capítulo 1. E intitulamos esse devocional de Jesus, o Salvador. E temos visto como o apóstolo João conhecia o Salvador, como ele conhecia Jesus e as suas várias características. Hoje vamos meditar no versículo de número 9, 1 João, capítulo 1, versículo 9. E antes, eu quero deixar uma pequena introdução para os meus amados irmãos. Um cristão genuíno, ele não se alegra ao pecar. Pelo contrário, isso o entristece grandemente. Por isso, ele confessa seu pecado de forma arrependida a Deus. E nós temos visto que nós somos falhos, pecamos, mas que o Senhor é aquele que nos perdoa. E olha o que declara o versículo 9. Hoje vamos estudar exatamente essa questão de confessar os nossos pecados de forma arrependida. Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No versículo anterior a esse, fica claro que pecamos, pois a Bíblia declara: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Esse é o versículo 8. E aqui nós podemos compreender que todos nós pecamos, cometemos falhas. Segundo o versículo 8, o apóstolo João fala isso, e essa é uma verdade irrefutável. E aqui, no versículo de número 9, vai nos mostrar uma atitude que devemos ter diante das nossas falhas. E qual é a atitude do verdadeiro cristão quando ele peca? Confessar seus pecados a Deus com o coração humilde, quebrantado e arrependido. É claro que às vezes é necessário confessar um pecado cometido a alguém, principalmente quando este, ou melhor dizendo, ou para melhor ser compreendido, quando este pecado cometido ofende ou prejudica alguém de alguma forma. Você traiu seu companheiro, seu cônjuge, você tem que confessar para ele, você tem que confessar para ela. Você falou uma mentira para se sair bem naquela situação, e essa mentira se propaga e você vai contando outra e mais outra para poder encobrir a primeira. Fale a verdade. Você agiu de forma injusta com um companheiro de trabalho, com um funcionário, você tem que pedir perdão a ele. Você tem que confessar o seu pecado. Você retirou uma parte do lucro da empresa que não lhe cabia, que não era seu. Você tem que confessar o seu pecado, você tem que ser sincero e arcar com as consequências. É claro que nós não estamos aqui ensinando, eu não estou ensinando que você tem que falar para toda e qualquer pessoa, todo e qualquer pecado que você cometeu. Não é isso.
Porém, esse versículo retrata um cristão arrependido, que confessa seu pecado a Deus, pois somente em Jesus somos perdoados. É disso que eu estou falando. Nós pecamos pelas nossas atitudes, por nossas palavras, sentimentos, pensamentos. Imagine se você tivesse que falar tudo isso todos os dias, a todo momento, para um amigo, um pastor. Seria bem complicado, até porque o próprio pastor, ele peca pelas palavras, pensamentos, atitudes, sentimentos. Então, todos nós ficaria algo louco, ficaria algo sem sentido, e estaríamos atribuindo a homens o poder de perdoar os nossos pecados, até mesmo aqueles que cometemos apenas por nossas emoções e sentimentos. Então, é necessário termos cuidado com aqueles que nos obrigam a confessar os pecados a eles, como se eles fossem o Deus que vai nos liberar o perdão. Não existe homem ou instituição religiosa capaz de nos conceder o perdão diante de Deus, isso é um fato. Nem mesmo obras caridosas e bondosas têm esse poder. Pare, meu irmão, você não tem que pagar um preço, pagar uma oferta, para pagar algo para ser perdoado. Até porque o preço pelos nossos pecados já foi pago lá na cruz, através de Jesus, porque todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. A Bíblia declara que a cédula que estava contra nós foi rasgada. Ele carregou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Então, meu irmão, você não tem que fazer uma oferta de confirmação pelo perdão. Você não tem que confessar ali num confessionário para um homem, para que ele te dê alguma sentença, algumas palavras repetidas para que você as faça e então ser perdoado, como se ele fosse o juiz ou o advogado entre você e Deus. Não, é Jesus Cristo. Cristo é o nosso advogado. Cristo é aquele que intercede por nós. Cristo é o Salvador, aquele que nos perdoa de todos os pecados. Um cristão genuíno confessa seu pecado ao Senhor de forma arrependida, porque a sua alegria não está no pecado. Pois ele não ama o pecado. Seu prazer está em uma vida de santificação para o Senhor Jesus. Por isso, quando ele comete o pecado, isso não é motivo de alegria, de tristeza, porque essa tristeza nele gera o arrependimento, que gera nele a salvação e a alegria da salvação em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, através da nossa fé em Cristo, que também não é um dom nosso, é um dom que vem de Deus. Confesse seu pecado, não deixe se tornar o carcereiro de sua alma. Não deixe que o pecado torne-se o carcereiro da sua alma. Entenda, você pecou, e se você for a Cristo com o coração arrependido, confessando seu pecado, independente de quão sujo tenha sido o seu ato, ele não vai te rejeitar, pois ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste a um coração arrependido, até porque ele conhece o seu coração. Ele sabe que você pecou, ele sabe que você errou, mas ele veio justamente para isso, para perdoar os seus pecados, para salvar a sua alma, para poder te conceder a salvação. E fique tranquilo, você que é um cristão genuíno, que não ama o pecado, que não tem prazer nele, você, não aquele que peca e ama o pecado, se deleita nele, não se inquieta mais em pecar, não se entristece mais em pecar, não é esse cristão que eu estou falando. Até porque este não é cristão. Estou falando de você, cristão. Você, homem de Deus, mulher de Deus. Você acha que porque você pecou, você errou, o Senhor automaticamente tirou o seu nome no livro da vida? Você está completamente enganado. Você é salvo, não pelas suas obras, mas pela graça de Deus. Mas você não foi salvo para viver na prática do pecado, mas você foi salvo para a santificação e para as boas obras em Cristo. Então entenda, você não perdeu a sua salvação ao pecar. O salvo continua buscando a salvação, e quando ele peca em meio a esse percurso,
A sua busca não é por desculpas e continuar pecando. A sua busca é por arrependimento. Isso mostra que você é salvo. Isso mostra que você é um cristão. Isso mostra que você está sempre diante de Deus. O pecador não. Ele peca, ama o pecado, despreza a verdade, despreza Cristo, não busca arrependimento, não busca mudança. Então há uma diferença enorme entre o salvo e o perdido. Principalmente aquele que se acha salvo, aquele que se acha cristão. Porque o cristão genuíno, ele será eternamente salvo em Cristo. Porque ele confiou a sua vida, a sua alma, o seu coração a Cristo Jesus. E não é mérito nosso, não é por nossas obras, mas é a graça de Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração e aplica esta palavra em nossas vidas. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Shema acabou de apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza.